Olá, bem-vindo a mais um Breakpoint do Grupo Laje. Fluxo de caixa. Se tem um assunto que está nos tirando o sono atualmente, é a gestão financeira do nosso negócio e principalmente como será o comportamento do nosso caixa, quanto dinheiro nós teremos e quais são as projeções de recebimentos e pagamentos para esse cenário que estamos passando. E aqui vai algumas sugestões que são importantes para você, empreendedor, gestor, que precisa fazer essa gestão financeira do seu negócio. Ponto 1. Não caia no erro de fazer projeções de curtíssimo prazo. Tem sido muito comum quando os empresários nos procuram, eles têm, às vezes, cada vez mais clareza em projeções de eu tenho 2 meses, eu tenho 3 meses de caixa. Ok, isso é extremamente importante. Porém, você precisa fazer uma análise de médio prazo. Você precisa olhar o horizonte para, inclusive, entender o que hoje é o cenário de retração, de retomada do seu negócio. Não adianta você ter uma perspectiva do quanto vai durar os seus recursos se você não tiver uma perspectiva de retomada para poder entender o fluxo financeiro do seu caixa e, a partir daí, tomar várias decisões, dentre elas as negociações com os fornecedores. Segundo ponto, não faça somente um cenário. Lembre-se, estamos tratando de uma projeção em que existem muitas variáveis no nosso entorno e muitas dessas variáveis ainda muito indefinidas. Nós temos muitas dúvidas sobre o que acontecerá com o nosso caixa, com as nossas vendas. Então, se você trabalha em cima de um cenário e esse cenário não se consolidar, você está trazendo mais uma vez o problema do fluxo de caixa. Nesse sentido, a sugestão é trabalhe no mínimo com 3 cenários. Um cenário mais pessimista, aquele que realmente você analisa o extremo do comportamento da falta de recurso dentro da sua empresa. Um cenário realista dentro daquilo que você imagina atualmente que vai acontecer com os seus recursos financeiros. E um cenário também otimista. Essa projeção, ela precisa ser feita dentro de uma estruturação de receitas mas lembre-se, essas receitas precisam ser projetadas no período da entrada do caixa. Então é quando você vai receber o dinheiro, nós estamos falando de fluxo de caixa. Então entenda como que vão ser as entradas de recurso, projete os custos associados a essas entradas, afinal a maioria das empresas tem custos associados ao faturamento, seja de matéria-prima ou o que for necessário, e projete também as suas despesas. Mais uma dica, nesta primeira projeção, não deixe de informar nenhuma informação, mesmo aquelas que você já sabe que você não vai pagar neste momento, seja impostos, sejam despesas não essenciais ou qualquer outra questão. A base da sua análise de fluxo de caixa são todas as despesas e custos associados à sua receita. No momento em que você gerou essa projeção, você vai ver que receita menos saídas de caixas, entradas menos saídas, vai dar um fluxo de caixa, vai dar uma geração de caixa do período que você está analisando. A partir desse momento, a análise passa a ser a prioridade nas receitas e nos custos que estão sendo feitos. Sugiro a você que nesta prioridade você hierarquize as suas receitas. Nós gostamos de fazer aqui uma curva ABC, em que A são as despesas essenciais e que eu não posso deixar de quitar. B são despesas importantes de outros fornecedores, mas que nesse momento não são essenciais. E C são aquelas despesas e custos que você pode postergar. A partir do momento em que você hierarquizou as suas despesas, você começa a dimensionar olhando sempre a última linha. Aquela linha em que eu tirei faturamento, eu tirei entradas de caixa menos as saídas. E vou ajustando as despesas que eu não tenho prioridade nesse momento, até que esse fluxo possa ser maior do que 0 naquele período, ou até que o saldo de caixa seja o suficiente. Por que lá no início da fala eu sugeri para você fazer um fluxo de caixa de médio prazo? Porque não adianta só você tirar um fornecedor que você vai pagar. Você precisa, na projeção, incluir ele em outros períodos futuros, sejam eles daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano, para que você possa prever qual é o impacto do caixa naquele momento. Vou usar um exemplo para você. Nós já tivemos em muitas empresas o postergamento do pagamento de impostos.
Ok, mas os impostos estão ali, eles terão que ser pagos. Então, não adianta eu só tirar da minha análise de caixa, agora do mês de abril, o pagamento do Simples, que eu não vou ter que fazer, se lá em outubro eu vou ter que pagar esse recurso. Então, no fluxo de caixa de outubro, eu preciso colocar essa guia e ver o comportamento, porque isso pode influenciar na negociação com outros fornecedores. A partir do momento em que você estrutura toda essa lógica, você vai ter mais confiança para conduzir as negociações e lembre-se, não deixe de pagar um recurso a um fornecedor sem que previamente você entre em contato com ele. E diga a ele sobre a sua projeção, explica o que está acontecendo no seu comportamento de caixa, contextualize ele sobre as suas expectativas em termos de vendas e recebimentos e a partir disso promova a negociação, que é importante. É moral, é ético da sua parte antecipar essas situações aos fornecedores e permitir que você faça uma negociação para poder enquadrar cada uma dessas despesas que nós estamos postergando para que você possa passar por esse momento sem nenhum desgaste muito grande dentro de uma relação com o fornecedor. Caso a gente tenha recursos extras, caso a gente tenha mais recursos do governo, BNDES e por aí vai, você vai incluir dentro do seu fluxo de caixa e realinhar a projeção. Nós nunca tivemos tantos desafios relacionados à gestão financeira do nosso negócio. Mesmo para você que não é um especialista e que talvez nunca tenha gostado de falar sobre finanças, este momento nos desafia a saber o que vai acontecer no contexto financeiro do nosso negócio. E você não pode se esquivar dessa responsabilidade. É nossa responsabilidade fazer uma boa projeção de caixa para que a gente possa negociar o que é necessário e projetar o cenário financeiro da nossa empresa para que a gente saia dessa melhor, para que a gente saia dessa com uma empresa equalizada, saudável e que possamos fazer bons negócios no futuro. É isso que eu tenho para poder contribuir para você hoje. Tendo dúvida, nos consulte. Nós do Grupo Lash estamos aqui para ajudar você. Valeu, um abraço.